Bom dia, a nossa segunda série. Sejamos nós todos muito bem-vindos, tá bom? Nessa sexta-feira, quase aí finalizando, né, a nossa rotina de estudos, não é verdade? Hoje, sexta-feira, estamos quase lá, mais um pouquinho já é sexta-tarde e já iniciaremos aí o nosso final de semana, tá bom? Pessoal, nós estamos tratando aí da análise combinatória. Estamos iniciando, né? Nós comentamos lá na nossa primeira aula de análise combinatória sobre o PFC, que é o princípio fundamental da contagem. E nós fizemos algumas questões na aula passada e agora nós vamos continuar fazendo as questões. Por quê? Porque cada questão tem um detalhezinho diferente da outra e a gente precisa se atentar a isso, tá bom? Por mais que as questões tenham um método de resolução semelhante, parecido, igual, tem sempre um detalhezinho a mais ou a menos que a outra que precisa ser analisado, tá bom? E precisa ser aí discutido. Então, nós estamos, olha, na página 266, tá bom? Página 266, e nós vamos tratar da questão 6. Ela diz o seguinte pra gente, ó. Um experimento consiste, tá certo? Um experimento consiste em lançar um dado e também uma moeda sobre uma mesa, tá bom? E retirar uma etiqueta de uma urna. Nós temos três objetos. Nós temos a moeda, o dado e uma urna com etiquetas, que contém 4 etiquetas de cores diferentes. Uma cor azul, vermelha, amarela e também branca. Um resultado desse experimento é, por exemplo, o termo 5 coroa amarelo, né? Face 5 do dado, a face coroa da moeda e a cor amarela que estava nas fichas das urnas. Quantos são possíveis os resultados, tá bom? Quantos são possíveis os resultados desse experimento, tá bom? O que é que você vai analisar aqui? Ó, numa questão tipo essa, você vai analisar o que nós temos de dado concreto, né? De dados concretos. Nós temos aqui, pessoal, como dado concreto, nós temos o dado, né? Não podemos deixar de falar nisso. Nós temos aí o dado de concreto, nós também temos aí a moeda, que é concreta, e nós temos aí uma ficha com uma urna com algumas fichas, né, de cores diferentes. Então, como é que você vai analisar? Você vai colocar os dados aí para serem analisados. Nós estamos tratando da questão 6. Primeira coisa, nós temos as faces, tá bom? As faces do dado, que são quantas? 6 faces, tá bom? Nós temos também as faces de que? Da moeda. Que na verdade são quantas? 2. Nós temos aí as faces da moeda, que na verdade são quantas? 2. E nós temos o que? As fichas, tá bom? A cor da etiqueta, a cor das fichas, né? Cor das fichas. Ou etiquetas, como queiram chamar. Confere que são quantas? 4. Tá vendo aqui? Foi o que nós fizemos? Nós anotamos os dados, né? Estamos analisando a possível combinação entre elas. O que é que vai ocorrer aqui? Vai ficar simples. Vai ficar 6 vezes 2 vezes 4. Mamão com açúcar, né? Então, aqui dá 12 e aqui vezes 4 dá o quanto? 48. Nós temos 48 resultados possíveis, tá bom? Tendo aí o dado, a moeda e essas 4 etiquetas em uma urna. Nós podemos ter 48 combinações entre face do dado, face da moeda e
cor da etiqueta. Passamos aqui, então, para a nossa questão de número 7. Vamos lá? Vamos, então, passar para a nossa questão de número 7. Essa nossa questão de número 7, pessoal, ela diz o seguinte. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, determine quantos são os números naturais de 4 algarismos, né? Podem ser formados. E depois, quantos números naturais de 4 algarismos distintos podem ser formados. Nós temos aí possibilidade de formar os números com 4 algarismos, podendo se repetir. E nós temos aí também a possibilidade de formar aí números com algarismos não repetidos, né? Não repetíveis. Vamos dizer assim, não repetidos. O que ocorre numa questão como essa? Assim como nas outras, nós fizemos a leitura e podemos destacar que são duas condições para serem analisadas, né? A primeira, nós temos aí o conjunto dos números. Me perdoem aqui. Nós temos aí o conjunto dos números do 1 ao 6. Nós temos as duas possibilidades. Ou que esse número composto de quatro algarismo haja repetição entre os números, tá bom? E também que não haja repetição. Primeira coisa, você sabe que se você for formar um número com 4 algarismos, você, por obrigação, tem que ter um número na casa do milhar, tá bom? Ter um número na casa da centena, um número na casa da dezena e outro na casa da unidade. Lembrou aí lá da quarta série, né? Unidade, dezena, centena e unidade de milhar, desculpem, tá bom? Então observe como é simples. Com essa analogia, se eu vou formar 4 números, tá bom? E eu tenho os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6, eu tenho 6 possibilidades. Tá bom? Eu tenho 6 possibilidades. Aí aqui você vai lembrar o seguinte, tendo 6 possibilidades. Pronto. Tendo 6 possibilidades. O que é que você vai lembrar? Você vai lembrar que nessas 6 possibilidades, esses números podem se repetir nas 4 grandezas. Então, eu posso colocar um dos 6 aqui, um dos 6 números aqui, mais um dos 6 aqui e outro dos 6. Por quê? Porque nesse caso aqui, pessoal, está havendo desculpem, está tendo condição para que haja a repetição. Então, será o que? Será o seguinte, será 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. 6 elevado a 4, que na verdade deve dar quanto? 1296. Aqui dá 36, aí vezes 6 dá 1296. Eu tenho 1296 possibilidades de formar números, tá bom? De 4 algarismos, entre esses 6 aí, havendo repetição. Havendo repetição. Pode repetir na primeira, na segunda, na terceira e na quarta. Mas tem a outra condição. Qual é a outra condição? A outra condição é, e se não puder repetir? Como é que fica? Aí você lembra o seguinte, você vai estudar os 6 números, né? Vai estudar os 6 números. Aí nós temos a unidade de milhar, centena, dezena e a unidade simples. Aí observe, dos 6 números que aqui estão descritos, você tem 6 possibilidades para colocar uma aqui nesse milhar. Mas se não pode mais repetir, você não tem mais 6 possibilidades. Você tem quanto? 5. Aí não pode mais repetir nem esse nem esse. Então você tem quanto?
4. E na unidade, eu tenho 3 possibilidades ainda. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, tá bom? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Essas aqui, pessoal, são as condições. Então, veja aqui, ó. Aqui dá 30, dá 120, vezes 3 dá quanto? Dá 360. Pronto. Se for haver repetição, eu posso escrever aí, né? Tem a possibilidade de escrever 360 números de 4 algarismos distintos, né? De algarismos aí diferentes um do outro. Confere? Muito bem. Viu aí como não foi difícil? Viu aí como foi fácil? Observe, pessoal, mais um detalhezinho. A cada questão que nós vamos fazendo tem algo a mais a ser pensado. Tem uma coisinha a mais para a gente identificar, né? Para a gente buscar e entender. Tá bom? Vamos pensar sempre assim. Vamos então passar para a nossa próxima questão, que é a questão de número 8. Tá bom? Que é a questão de número 8. Ela parece ser semelhante à questão 7, mas ela diz o seguinte: com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4 e 5, né? Quantos números naturais de 3 algarismos nós podemos formar? Desculpem aí, de 3 algarismos nós podemos formar. Letra B. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? O mesmo raciocínio, pessoal, tá bom? O mesmo raciocínio, tá bom? Você vai analisar apenas quem agora? Só 3 números. Quantos números você vai analisar? Apenas 3. Apenas 3. Vamos ver aqui? Observe, ó. Nós estamos tratando da questão de número 8. Nós temos os números 0, 1, 2, 3, 4 e o número 5. Desses aqui, eu só quero formar números de 3 algarismos. Então, eu não posso, como eu analisei aqui, ó, milhar, centena, dezena, unidade, eu não posso usar milhar. Então, é só daqui para cá, ó, centena até unidade. Então, ó, você tem, ó, centena, dezena e unidade. O que é que isso aqui significa? Significa que você pode ter 5 números aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professor, tem um problema. Tá bom? Tem um problema. Aqui nós temos um grupo de 6 números. E você só está contando 5. Você não está contando 6. Você não está contando 6. É verdade. Mas vou explicar por quê. Porque preste atenção. Se você escrever 0, 1, é a mesma coisa que um número, né? Que 1. Se você também, Diego, Simon, Adalto, né? Marco Aurélio e as nossas amigas Gabi, Dani e Luiz. Se você escrever 002, é a mesma coisa que 2. Se você escrever 000, é a mesma coisa que 0. Então, esse 0, ele não pode iniciar com 0. Ele não pode iniciar com 0, tá vendo? Foi o que eu disse a vocês? Toda questão tem um detalhezinho a ser analisado. Pelo fato do 0 estar aqui, eu não posso iniciar com 0. Eu posso terminar com 0, mas iniciar eu não posso. Então, nós vamos ter 5 vezes, né? Aí eu não iniciei com 0, mas o segundo número pode ser 0, não pode? Então, vai continuar sendo 5 vezes quanto? Vezes 4. Professor, peraí. Na questão anterior, nós fomos decrescendo. 5, 6, 5, 4, 3. Aqui ficou 5, 5, 4. Ficou. Mas qual foi a explicação que eu disse? Eu não posso começar com 0, porque se eu fizer 0, 1, é 1. Se eu fizer 0, 0, 1, também é 1. 0, 0, 2 é 2 e assim sucessivamente. Então, eu tenho 5 possibilidades para o primeiro, 5 para o segundo e 4 para o terceiro.
que significa dizer o quê? 5 vezes 5, 25. E 25 vezes 4 dá quanto? Dá 100. Eu tenho 100 possibilidades aí, tá bom? De fazer essa arrumação com esses números, né? Organizar eles, essa organização. Eu tenho 100 maneiras, só não pode começar com o zero, porque o zero não vai influenciar. Só não pode começar com o zero, tá bom? Então, vamos ver aqui a nossa letra B de bobo. Vamos lá? Vamos ver aqui a nossa letra B de bobo. A nossa letra B não é difícil. Ela apenas perguntou, né? Se nós formos fazer essa sequência aí, tá bom? E que não haja repetição. Aqui, pessoal, é os números se repetindo. Aí eu vou voltar aqui para fazer um parêntese, para ver se eu não entendi, se eu não me equivoquei. Aqui na letra A, eles não podem se repetir. Olha aí, muito bem pensado. Ok. Eu não posso iniciar com 0, mas na segunda eu ainda posso ter 6 chances. 6 aqui. E aqui também eu ainda posso ter 6. Por quê? Porque eles podem se repetir. Só não pode iniciar com 0, mas eles podem se repetir. Então isso aqui não conta. Porque eu não tinha me lembrado desse detalhe. Então tá aqui, ó. 5 vezes 6 vezes 6. 5 vezes 6 dá quanto? 30. E 30 vezes 6 dá quanto? 180. Pronto. Questão solucionada. Com esse grupo de números aqui, quantos números eu posso escrever de 3 algarismos, né? Que aí eles podem se repetir, tá bom? Na letra B que diz que tem que ser distintos. Mesmo ele repetindo ou não, mesmo ele sendo distinto ou não, como tem o número 0, não pode iniciar com 0. Então, das 6 chances, só inicia com 5. Repetindo, aí pode ter 0 aqui e pode ter 0 aqui. Por isso, 5 vezes 6 vezes 6 dá 180. Muito bem. O que nós comentamos aqui, pessoal, na letra A, anteriormente, né? Vai ser exatamente o cálculo da letra B. Eu não tinha me atentado que a letra A é que podia repetir, a letra B não pode repetir. Então, nós temos, ó, centena, dezena, unidades. Aqui, aqui e também aqui. Vejamos. Como eu disse, não pode iniciar com 0, tá bom? Não pode iniciar com 0. Então, você tem 5 chances para o primeiro. Aí, você tem 5 chances para o segundo. Você tem 4 chances para o terceiro. Mas se não pode iniciar com 0 e não pode repetir, por que ficou 5 e 5? Está repetindo. Olha, não pode iniciar com 0, mas o 0 pode estar aqui no meio ou pode estar no final. Por isso, 5 vezes 5. Aqui nós temos quanto? Aqui nós temos 5 vezes 5, 25, vezes 4, 100. Nós temos 100 possibilidades de escrever esses números aí, sem que haja repetição, tá bom? Sem que haja repetição. Confere? Muito bem. Questão aí esclarecida e também solucionada. Vamos ver aqui. O que é que nós vamos poder fazer então? Nós vamos agora, pessoal, tratar da questão de número 9. Isso. Bom? Nós vamos fazer o máximo de questão que a gente puder fazer, nós vamos fazer, porque cada uma tem um detalhe, a gente precisa estar sempre analisando. Questão 9. Observem a questão 9. Ela diz o seguinte, ó, ela é bem clara. Determine quantos números naturais podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9. Faltou o 0 e o 6, tá vendo? De modo que eles sejam pares, tenham 4 algarismos. Já aumentou mais alguma coisa, tá vendo? Eles precisam ser pares e tem que ter 4 algarismos. Na letra B,
eles sejam pares e tenham 4 algarismos mais distintos, né? Não se podem repetir. Ele quer que nós escrevamos números de 4 algarismos com esses números aqui. Na letra A, eles podem se repetir, tá bom? Mas tem que ser pares. Aqui, eles têm, além de ter que ser pares, não podem se repetir. Como é que fica? O que pensar? Viu aí? Agora, a questão que nós fizemos, a questão 8, ela serve para a gente entender a questão, a questão 9. Primeiro pensamento. Nós temos aí os números 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9. Vamos lá. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 7 e o número 9. Tá bom? Nós temos esses números aqui. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos um conjunto aí, um grupo com 7 elementos. Mas a questão disse, atenção, que esse número tem que ter 4 algarismos, mas tem que ser par. Tem que ser par. Então você vai dizer, ó, milhar, dezena, tá vendo? Centena e unidade. Milhar, centena, dezena e unidade. O que é que vai acontecer? Se nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 elementos. Mas se ele tem que ser par, ele tem que começar com um número par. Então nós temos quantas possibilidades aqui para ser um número par? Nós temos aqui 7 algarismos, né? Mas ele tem que ser par, então tem que ser um número par. Eu não posso colocar 8, porque aqui não tem 8 algarismos. Então eu só devo colocar quanto? 6, porque é o número par mais próximo que tem dessa quantidade aqui, que é 7. Isso, muito bem. Na centena, o que é que vai acontecer? Ele também vai ter que ser par. Como aqui ele ainda não disse que era distinto, eu continuo tendo o quê? 6 possibilidades. E na dezena, obedecendo a regra de ser par, e também obedecendo a regra que não falou que não pode ter repetição, ele continua tendo 6 possibilidades. Agora, aqui na unidade, é o seguinte. Dos 7 números, você já usou quantos? 1, 2, 3. Faltam quantos a serem usados? Faltam 4. Mas dos 4 aqui que ainda faltam, que nós não sabemos ainda quem é, só cabe quantos deles? 1. Cabe apenas 1. Atenção, nós temos os números 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Nós temos aqui, ó, 7 elementos, né, agrupados em um conjunto. Mas a questão diz que eu tenho que escrever números pares. Números pares. Então, mesmo tendo 15 elementos, sei lá, 21 elementos, se eu só posso escrever pares, eu não posso começar com 15, nem com o 21. Ou começa com 14, ou com 20. Aqui eu não posso começar com 7, tem que começar com quem? Com o 6. Tá bom? Lembrando que aqui ele não queimou a possibilidade de ser distinto ou não. Ele só disse que podia ser de 4 algarismos. Então, pode ser 6 possibilidades aqui, pode ser 6 possibilidades aqui, pode ser 6 possibilidades aqui. Tendo apenas a última casa, ainda vai sobrar 4 números, tá bom? Por quê? Veja bem, aqui são 7 e você só usou 3 chances. Vão me sobrar quantas? 4. Mas das 4, você só pode o quê? Utilizar uma. Você só pode utilizar uma. Logo, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. E 216 vezes 1 dá quanto? 216. Tá bom? Prontíssimo.
Agora nós vamos tratar aqui, pessoal, da letra B. Eu acho que nós vamos parar por aqui, fazer essa última aqui. Nós vamos parar por aqui, tá bom? Vamos lá. A letra B diz o seguinte: 4 algarismos, eles têm que ser pares e eles não podem se repetir. Eles não podem se repetir. Ora, nós temos o que? Os números 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9. Se eles não podem se repetir e eles têm que ser pares, observe que nós temos algo a interpretar aqui. Nós temos a casa do milhar, da centena, da dezena e da unidade. O que é que me falta interpretar aqui? Observe que eles podiam repetir, não podiam? Eu comecei com 6. Sem que haja repetição, eu devo começar com quem? Com o 5. Com o 5. Aí, como não vai repetir, ó, vai me sobrar quantas? 4. Como ainda não pode me repetir, sobra quantas? Eu posso usar quantas? Essa palavra, eu posso usar quantas? 3. Mas aí nós são quantos algarismos ao todo aqui? 7. Mas você já utilizou quantas possibilidades? 1, 2, 3. Ainda faltam quantas? Faltam 4. Mas vão caber todas as quatro aqui de uma vez só? Não. Só vai caber o quê? Uma de uma vez só. Uma de cada vez. Então, repetindo. Com os números 1, 2, 3, 4, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 7, 9, desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Quantos números de 4 algarismos, tá bom? De 4 algarismos, eu consigo escrever com essa sequência. Tem que ser pares. Se ele vai ser par, eu desconsidero o 7. Eu tenho que considerar o próximo, mais próximo dele, que é o 6. O 8 não, porque o 8 passa. Aí eu posso ter 6 aqui na unidade de milhar. Posso ter 6 na unidade de dezena. Aqui, 6 aqui na grandeza centena. Mas aí eram 7 possibilidades. Eu usei 3. Me restaram quantas? 4. Mas todas as 4 cabem aqui? Cabem não. Cabe só uma, então, vezes 1. 6 vezes 6 vezes 6 vezes 1. Esse é o mesmo raciocínio. Professor, mas espera aí. Aqui você começou com um 6. Por que você começou com um 5? Observe que eu tenho que começar com números distintos. Eu devo começar com os números distintos. Tudo bem, professor, eu compreendo. Mas por que o senhor não fala? Se é distinto, o senhor poderia escrever 6, 5, 4 e depois aqui o 1. Concordo com você, poderia sim. Mas se eu colocasse 6, 5, 4 e depois 1, eu estaria deixando de falar apenas de números distintos e voltava a comentar, voltava a história de repetir números. E aqui o item B diz que não pode repetir. Por isso, 5, 4, 3. E das 4 possibilidades que sobraram, só uma. Então, você tem o quê? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 1. Vamos lá? 5 vezes 4, 20 vezes 3. 120 vezes 1, 120. Nós podemos escrever aí. Deixa eu ver se eu não estou errado. Minha gente, estou multiplicando demais. 5 vezes 4, 20 vezes 3 dá 60, Evanaldo. 60. Tá bom? 60. 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60. Nós temos aí 60 possibilidades de fazer inscrição com esses números aqui, sem que haja repetição. Tá bom? Pessoal, mais uma vez, nós tratamos aí dos exercícios de PFC. Procurem anotar as questões, é importante, tá bom? Procurem anotar as questões, que eu vou pedir questões desse mesmo modelo para serem solucionadas nas nossas atividades, ou até questões que a gente já possa ter feito, né? Acontece, a gente não tem tanta certeza. Tá bom? Olha, hoje sexta-feira,
vocês sabem disso. Final de semana começou, não é isso? Quero agradecer a atenção de todo mundo. Desejar aí uma ótima tarde de sexta, tá bom? Desejar um bom final de semana, que todos tenham aí um final de semana abençoado, tranquilo, que vocês possam ter paz, tá bom? Muita paz, muita tranquilidade, porque segunda-feira a gente volta a todo vapor. Tá bom então? Um forte abraço a todos, pessoal, bom final de semana, com muita saúde, paz e família. E na segunda-feira a gente se encontra, pessoal. Até lá, tchau!